Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Esclerose e Eu, onde eu vou compartilhar com vocês a vida de alguém com essa doença neurológica. Meu nome é Rafael e eu descobri que eu tenho esclerose múltipla há mais ou menos um mês. Mas o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, ela é uma doença que ataca o próprio sistema imunológico do corpo e as células sadias. No caso da esclerose múltipla, os alvos são as células que formam a bainha de mielina. É uma capa que fica em volta de uma parte específica do neurônio. E o que é essa camada de mielina? Ela envolve essa parte do neurônio como se fosse um fio. Imagina um fio. A capa do fio é como se fosse essa bainha de mielina. Então, quando o nosso corpo ele identifica que essa parte da célula ou essa célula é uma célula intrusa, por exemplo, ela ataca essa célula especificamente a bainha de mielina. Então, é como se tivesse um fio que ele tivesse desencapado. E o que acontece com o fio desencapado? Ele vai começar a dar umas espécies de curto-circuito. E aí a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, aí ela é danificada. Por que ela é esclerose múltipla? Né? Porque é uma degeneração em múltiplas partes. Né? Ela ataca o cérebro e a medula espinhal. Então, eu vou explicar mais à frente, mas quando você faz um exame, por exemplo, de ressonância magnética, dá para você identificar os pontinhos brancos, que é como se aquelas partes do cérebro não estivessem respondendo. Então, a ressonância magnética ela identifica. Né? É um dos exames que a gente pode fazer para identificar a esclerose múltipla. E quais são os sintomas da esclerose múltipla? Né? São vários. Os mais comuns são problemas de visão. A visão começa a ficar embaçada, uma visão dupla. Problemas de sensibilidade, como formigamento, é o meu caso. Né? Como tem formigamento nos braços, dormência. É como se meu corpo, minha perna, meus braços, como se eles fossem. Sabe quando você senta durante muito tempo, pressionando o braço na perna, e depois, antes de vir o formigamento, vem uma sensação de dormência? É bem estranha, porque eu consigo sentir as coisas, mas, por exemplo, se eu for pegar um palito de dente na mesa, eu tenho dificuldade para pegar coisas pequenas, fazer movimentos mais precisos, eu tenho mais dificuldade. Problema em coordenação motora, né, como fraqueza muscular. Inclusive, a fraqueza é um dos maiores, acho que 60% das pessoas que têm esclerose múltipla reclamam de cansaço. Um cansaço muito extremo, uma fadiga muito extrema. E aí a gente às vezes acha que sei lá, quem olha de fora, né, e quando a gente ainda não tem o diagnóstico, quem olha de fora pode até achar que a gente é preguiçoso, que a gente se cansa muito fácil. Problemas cognitivos também, como perda de memória. No meu caso, por exemplo, eu tenho muita perda de memória, no caso, é mais memória de curto prazo, e o que eu tenho muita dificuldade às vezes é de lembrar palavras. Então, às vezes eu quero falar, sei lá, quero falar. hum, eu fui no médico cardiologista, por exemplo. Aí eu vou falar assim, eu fui no médico. No médico. Ai, caramba, qual que é o nome? Entendeu? Então, não é que eu tenha esquecido da palavra. Eu esqueço naquele momento. É bem estranho. Mas, com o tempo, a gente vai identificando também os nossos sintomas. Problemas emocionais, como depressão, ansiedade. E o problema da esclerose múltipla é que ela vai piorando a sua ansiedade e quando você. Só que a esclerose múltipla causa ansiedade também, então é como se fosse uma espiral decrescente. Problemas urinários ou intestinais, incontinência urinária ou constipação, é muito comum também. E problemas sexuais, como diminuição do libido, disfunção erétil, fora também o cansaço, né, nessa parte sexual. Então, para quem tem esclerose múltipla, às vezes na relação sexual acaba se cansando um pouco mais, né? Gente, se vocês repararem, porque eu tô lendo, porque não dá para decorar tudo. Esses sintomas, eles podem aparecer e desaparecer ao longo do tempo, né? Esses são chamados de surtos. E a esclerose múltipla, ela se caracteriza muito por esse surto, né? A esclerose múltipla recorrente remitente, que é o remitente recorrente, desculpa, que é o meu caso. Né? Ela é caracterizada por surtos que eles vêm e vão, né? E entre esses surtos pode ter período de remissão dos sintomas, né? Onde os sintomas diminuem um pouco, onde eles melhoram um pouco ou desaparecem completamente. E ela pode se manifestar de 4 formas diferentes, que é a remitente recorrente, que é essa que vem e vai, que é o meu caso, primária progressiva, secundária progressiva e a reincidente progressiva. Tá? E cada uma dessas, elas têm umas formas e características próprias, né, de sintoma, de evolução da doença, enfim. Eu vou falar sobre a remitente recorrente, que é a que eu tenho, tá? Essa forma remitente recorrente, ela é comum em 85% dos casos de esclerose múltipla. Eu vou falar como que eu fui diagnosticado. Eu fui diagnosticado há mais ou menos um mês. Hoje é dia 23 de agosto, então faz menos de um mês até que eu fui diagnosticado. E como que foi, né? A história começa lá atrás, 2019. Em 2019, eu tinha acabado de entrar num curso de graduação e em agosto, mais ou menos, quando foi mais ou menos setembro, outubro, eu comecei a sentir uma dormência no meu braço direito. Primeiro eu comecei a sentir umas coceiras muito fortes no pescoço. Uma coceira de. Não era nem alérgica, era meio estranha. A minha irmã, que é fisioterapeuta, quando eu falei pra ela, ela até falou, ó, cuidado que essas coisas podem ser neurológico. Mas enfim, e foi e não melhorou. Foi passando o tempo, a minha perna direita, meu joelho direito começou a dar umas travadas na musculatura, sabe? A perna ficava dura. Era difícil pra dobrar o joelho, enfim, mas eram coisas bem. Era quando eu estava muito cansado, por exemplo, quando eu saía para trabalhar fora e voltava, ou dirigia muito, a perna ficava meio cansada, né? Enfim, e aí foi progredindo, a minha perna esquerda começou também, depois, em 2021, 2022, ano passado, o braço esquerdo também começou.
eu fui no ortopedista, porque eu já fiz cirurgia de hernia de disco também, né, L4, L5, e eu achava que devia ser por causa da hernia de disco, não sei, porque quando eu tive hernia de disco eu tive uma dor muito forte no nervo ciático, que também travou minha perna, né? Só que dessa vez não tinha dor, era muito estranho, porque eu não tinha dor nenhuma. E aí eu fui no ortopedista várias vezes, fiz fisioterapia, melhorei, tanto é que no final do ano passado eu casei, em novembro, e eu fui passar minha lua de mel em Ilhabela, e teve um dia que, nossa, eu e minha esposa, a gente andou muito, andou muito. Acho que a gente andou mais ou menos do meio ali de Ilhabela até as praias do norte ali. Então, assim, eu andei com dificuldade na época. E eu não sabia ainda que eu tinha, né? Mas eu tava muito melhor. Só que esse ano os sintomas começaram a piorar, começaram a piorar. Eu comecei a fazer uso de bengala, porque eu tinha uma bengala de quando eu tinha tido hernia de disco. Comecei a usar bengala pra tudo. Né? Assim, quando eu andava grandes distâncias, eu tinha que usar bengala, mais pelo fato do cansaço. Senão, eu tinha que subir as coisas me arrastando. Por exemplo, metrô, se fosse metrô com escada ou passarela, era me arrastando. E aí eu ficava irritado, estressado, eu não sabia o que eu tinha, ninguém descobriu o que eu tinha, ortopedista queria me operar de novo, e até que minha irmã conversou com um médico, do que era? Um médico aí, que aí o médico falou pra minha irmã e pro meu pai, falou assim, não, ele tem 36 anos, tá andando de bengala, isso não é normal, né? Eu falei, bom, vou marcar um neurologista, marquei um neurologista a princípio muito bom, é, me passou alguns exames para fazer, me passou um exame de, eu tinha uma ressonância já no começo do ano, me passou um exame, isso foi em junho mais ou menos, me passou um exame é um exame que dá choquinho, ele fica dando choquinho no seu corpo todo. Quando eu marquei o retorno com o médico, era um outro médico. Ele simplesmente, eu fui de bengala, porque, né? Ele olhou meu exame e falou, não, você não tem nada. Eu sou mais doutor, eu tenho 36 anos e ando de bengala, né? Não, você não tem nada, deve ser alguma coisa que vem e volta, enfim, né? E não acreditando nesse médico, que pra mim não é médico, né? Desculpa a opinião aqui, mas pra mim não é médico, né? Eu fui em um outro médico que é neurocirurgião. Aí o médico também, a princípio, já nos primeiros momentos, ele já começou, ele falou, não, antes de ver qualquer exame, já começou a fazer testes de reflexo, testes de fraqueza. Depois ele viu a ressonância e me pediu uma nova ressonância. Ele falou, bom, vamos pedir agora a ressonância da coluna cervical, da lombar, da torácica e do crânio. Eu falei, beleza, vamos lá. E mais um monte de exames de sangue, né? Fui fazer, voltei, eu li o laudo, né, da pessoa, do médico que fez o exame, e lá constava de que poderia ser esclerose múltipla, né? Mas era a imagem, as imagens dos exames eram muito semelhantes a quem tinha esclerose múltipla, né? Voltei no meu neurologista, ele olhou e ele falou, olha, a sua coluna não está muito legal, né? Mas, vendo aqui as ressonâncias e tudo mais, o problema não é esse. Pode ser, né, que seja a esclerose múltipla. Mas, como neurologista cirurgião, ele não tinha respaldo para me dar esse diagnóstico. Então, ele me indicou um outro médico. Dessa vez eu decidi pagar, porque cansado de médico de convênio. Paguei, e aí no primeiro dia já veio o diagnóstico de esclerose múltipla. O diagnóstico de esclerose múltipla ele é feito somente com a ressonância magnética? Não. Tá? A ressonância magnética é um ótimo exame para o médico conseguir olhar a cicatriz, né? A gente chama de cicatriz no cérebro, na medula, mas também é usado exame de líquor. Né? Na verdade, são vários exames em conjunto, tá? Para a gente poder eliminar todas as outras coisas que podem ser. Né? Então, tem ressonância magnética do crânio, e que é uma das mais importantes, o crânio, e que pega aqui na medula, né? Principalmente nessa parte próxima ao pescoço aqui. O exame de líquor, coleta de líquor, que aí ele vai ver do seu líquor se tem aumento de células, eu posso estar errado aqui, tá? Me perdoe, mas células T, células B, eu estou estudando ainda, né? Um pouco mais sobre a doença. E também exames de sangue, onde o exame de sangue também vai ver as suas células imunológicas, né? Tem todo esse controle que nós leigos não sabemos. Gente, a esclerose múltipla é muito importante falar, ela não mata. Tá? A esclerose múltipla não mata. Diferente, por exemplo, da esclerose lateral amiotrófica, que é a que o Stephen Hawking tinha, né? O Stephen Hawking, para quem não conhece, é um dos maiores gênios aí da física dos últimos tempos. E morreu recentemente, não vou me recordar a data. A esclerose dele, ela é bem agressiva, né? É um outro tipo de esclerose que, na verdade, eu nem sei como que ele funciona direito. Mas o que eu sei é que ele vai atrofiando a musculatura, até chegar no pulmão, no coração, né? A pessoa acaba não conseguindo, com o tempo, né, mastigar mais, falar, comer, né? A esclerose múltipla não é assim. É lógico que se nós não fizermos o tratamento, cada surto que vem por exemplo, um novo sintoma, né? Então, cada surto que a gente tem vai danificando mais partes do cérebro, né? Então, numa dessas, por exemplo, eu não tenho problema na visão, né? Eu tenho problema na visão cansada, mas eu não estou com problema na visão por causa da esclerose múltipla. Mas, digamos, por exemplo, que eu tenho um surto, e esse surto ataca alguma parte do meu cérebro que é responsável pela visão, eu posso adquirir problemas de visão. Então, é uma coisa que é cumulativa. Então, a gente tem que fazer um tratamento para controlar a progressão da doença, né? Controlar o futuro da doença. Não é que a doença vai sumir. É uma doença autoimune que ainda é muito estudada, né? A doença é muito estudada ainda. Não se sabe, por exemplo, ela é uma doença genética. A princípio, parece, pelo que eu já estudei, parece que o fato de doença autoimune
me parece que é genético. Agora, a esclerose múltipla parece que ela é ativada por fatores externos. Por exemplo, algum vírus que você tenha adquirido quando era pequeno, alguma situação de estresse muito grande, vacinas, né, vacinas com vírus vivos, às vezes podem desencadear essa reação da esclerose múltipla. Qual que é o tratamento? O tratamento, eu tomo, a princípio, hoje, eu tomo 3 remédios. Eu tomo um remédio para musculatura, para dar uma destravada na musculatura. Tomo um remédio para controlar os casos de incontinência urinária. E tomo o imunomodulador, beta-interferona 1A. O que esse imunomodulador faz? Ele modifica, eu estou falando como leigo, tá, gente? Ele modifica a ação que o seu corpo tem como do sistema imunológico, né? Então ele modifica algumas coisas no seu sistema imunológico para ele não te atacar tanto. Né? Existem vários remédios, vários remédios. Eu estou tomando esse, que é um remédio que ele é de alto custo. Eu consigo pegar, tomei uma injeção hoje, inclusive vou tomar a segunda dose, uma por semana. É um remédio muito caro, graças a Deus aí que o SUS entrega, né? Entrega não, o SUS fornece esse remédio, né, de graça. Só que precisa de um monte de documentação, um monte de coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu fui 4 vezes. Eu faço um outro vídeo depois explicando o processo que eu fiz para pegar o remédio. Para quem assistir, não acabar esquecendo nenhum exame, nenhuma coisa que é super que é imprescindível para poder pegar o remédio. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo, né, que eu fiz. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha história com a esclerose múltipla, né? Eu procurei muita coisa, fui procurando muita coisa na internet que eu não sabia e, por exemplo, para tomar a primeira dose primeira dose do remédio, é uma espécie de uma caneta, eu não sabia nem montar ela. Então eu achei o vídeo no YouTube, como que faz e tal. Depois que eu fui ver que tinha bula, parece um caderno, no remédio mesmo, né, que ela vem separada. Mas enfim, eu criei para poder mostrar, conversar com vocês. Eu pretendo, com o tempo, né, conversar também com médicos, trazer médicos aqui para dar opinião, fisioterapeutas, psicólogo, psiquiatra, porque quem tem esclerose múltipla tem que fazer um tratamento com uma equipe de médicos, né, uma equipe de pessoas. Por exemplo, eu estou tomando, assim que eu falei para minha nutricionista que eu tinha, ela já me passou como é que é o nome, B? Isso. Assim que eu falei, por exemplo, para minha nutricionista que eu tinha, ela já me passou um protocolo alimentar com várias coisas que eu tenho que evitar. Por exemplo, eu não posso comer, quer dizer, eu tenho que evitar glúten, tenho que evitar açúcares, qualquer tipo de açúcar. Açúcar, sim, açúcar mesmo, né? Não adoçante, por exemplo, adoçante de sucralose ou de stevia, né? Não tem esse problema. Glúten, já falei, açúcar, gorduras, óleos, né? Por exemplo, se eu for comer uma carne, por exemplo, que tem aquela gordura, por exemplo, sei lá, um contrafilé que tem aquela gordura bem aparente, tem que tirar. Se tiver uma gordura no meio, assim, não tem problema. Por quê, né, que eu tenho que fazer essa restrição alimentar? Porque eu tenho que evitar qualquer coisa que provoque inflamação no meu corpo. Porque se leite, né, também. Porque, por exemplo, o leite, né, a lactose, tem muita gente que tem problema com a lactose, né? Então, assim, o leite de vaca não é para o ser humano tomar, né? O ser humano, ele toma o leite da mãe, né? Porque a história do ser humano, a gente começou a tomar leite, mas o leite não é para o ser humano. Então, assim, tem muita gente, o leite dá muito problema no corpo. Pode ser pequeno para quem, né, para quem faz uso e não tem alergia ao leite, ou à proteína do leite, ou lactose, enfim. Mas para quem tem esclerose múltipla, como toma um remédio muito forte, como tem que tomar cuidado com um monte de outras coisas, então é bom evitar, entendeu? E tirando outras coisas, né? Exercício físico, é bom fazer, fisioterapia, tudo dentro dos limites, né? A gente tem que reconhecer os nossos limites, onde é que a gente pode ir, onde é que a gente... Né? O plano é conscientizar as pessoas, né? Até quem não tem também, porque não só da esclerose múltipla, mas não sei como é que é o futuro, mas no passar do tempo a gente pode falar sobre outras doenças também, que são imunos, autoimunes. A gente pode falar também de outras doenças autoimunes, por exemplo, tem lúpus, que tem muita gente que tem, eu nem sei o que é lúpus, né? Mas vamos falar primeiro da esclerose múltipla. Eu espero que vocês tenham gostado, desculpa o nervosismo, desculpa se eu acabei falando um pouco enrolado ou alguma outra coisa assim. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E eu peço para dar uma curtida, compartilhar, compartilha com algum amigo, com algum familiar que tem, coloca nos comentários aí a sua experiência, se você conhece alguém que tem, se você tem, enfim, pergunta. Se eu falei alguma coisa errada aqui também, por favor, coloca aí nos comentários, tá? Porque eu acho que é importante a gente divulgar, né? E a gente está no Agosto Laranja, né, gente? Agosto Laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Então, vamos conscientizar, vamos se informar, porque é isso. Eu vou deixar um link aqui da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Dá uma olhada lá, dá uma entrada no site, vê o que eles falam, é muito interessante. Aí nos próximos vídeos eu vou trazendo outras dicas. Ok, gente? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Esse é o primeiro vídeo, vão ter outros e é isso aí. Valeu, gente. Obrigado.